O estudo esta noite, o tema dele é a origem do pecado. Mateus 15:11 diz o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, neste capítulo, se nós formos ler ele desde o começo, a gente vai ver que Jesus expõe a hipocrisia dos fariseus e dos escribas. Por quê? O que está acontecendo aqui que Jesus fala? Os fariseus e os escribas foram questionar Jesus. Por que os seus discípulos quebram a tradição e não lavam as mãos antes de comer? Foram questionar Jesus. Jesus responde eles com outro questionamento. Por que vocês quebram a palavra e colocam a tradição acima? Porque o que estava acontecendo? Os escribas e fariseus falavam que podia quebrar o mandamento de honrar pai e mãe desde que ofertasse, desde que fizesse o que eles queriam. Isso é o que está falando no texto. Mas a palavra de Deus fala, honra teu pai e tua mãe. E os fariseus falavam, pode desonrar o pai e mãe, não tem problema. Ah, mas a tradição de lavar a mão, não. Lavar a mão tem, desonrar o pai e mãe, tudo bem. Mas tem que lavar a mão antes de comer. Então, o que estava acontecendo naquela época e acontece hoje em dia? A tradição era colocada acima da palavra. Então, valia mais a tradição do que a própria palavra de Deus. E foi isso que Jesus fez, que foi expor a hipocrisia deles, desonrar pai e mãe, tudo bem. Agora, lavar a mão não pode. Nossa, pela madrugada. Onde já se viu não lavar a mão antes de comer? E aí ele fala, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. E nisso nós vemos aonde está a origem do pecado. A origem do pecado é o nosso coração. Já pararam para pensar que todo pecado já cometido, tanto por mim, quanto por você, quanto por qualquer pessoa, desde Adão e Eva, todos vieram do mesmo lugar? Da mente. Já pararam para pensar nisso? Todo pecado começou na mente, começou no coração. E é isso que Jesus quer tratar dos fariseus e quer tratar comigo e com nós. O palavrão sai pela boca, não é? Mas nasceu na nossa mente. Nasceu na nossa mente o desejo de falar, ô, filha da fruta! Saiu da boca, mas veio do coração. A traição é cometida, mas nasceu na mente, não é mesmo? Você começa a olhar a pessoa, começa a cobiçar, começa a vir os desejos, de repente já traiu. A traição é só o ato final, mas começou aonde? Começou no coração, começou na mente. A mentira é falada, mas nasceu na mente. O soco é dado, mas nasceu na mente. Na hora da raiva, né? Que você... Pô, vai, bate no irmãozinho lá, sai no soco com ele. Beleza, deu soco, bicudou tudo, mas onde que veio isso? Veio do coração, primeiramente. A raiva é externalizada, mas nasceu na mente. O tiro é dado, mas nasceu na mente, não é mesmo? Você pegou lá o revólver, o 38, a airsoft, disparou, mas beleza, você fez a ação, mas de onde que veio isso? Veio da mente, veio do coração. A masturbação é consumada, mas nasceu na mente. Então lá, você tá lá de boa, né? Tem o ditado lá, mente vazia, oficina do capeta, né? Tá lá de boa, de repente, nossa! Aí já abre uma guia anônima, já começa a entrar lá no site lá meio esquisito, terminou, se masturbou, beleza. Terminou de consumar o ato, mas isso nasceu aonde? Nasceu no coração, nasceu na mente. A bebida é tomada, mas nasceu na mente. Você não toma uma cerveja, nossa, meu braço tomou conta aqui, tomou sozinho, rapaz. Bebi uma pinga aqui, nem vi, foi meu braço, não fui eu não. A droga é usada, mas nasceu na mente. Então, todos os pecados, absolutamente todos que eu já cometi e que vocês já cometeram, nasceram
na mente, nasceu no nosso coração. Primeiro veio no coração e depois isso foi crescendo até finalmente ser consumado. Mas o que é a mente? O que é a mente do homem? A mente do homem é a sua alma, onde lá encontra-se a origem de todo âmago humano. O que é âmago? Âmago é a área mais íntima que alguém se pode ter. É o sentimento mais íntimo que alguém se pode ter. Quando fala assim, o âmago do amor é o amor mais íntimo. O âmago da raiva é a raiva no sentimento mais íntimo possível. Então a mente é o âmago do humano, é a área mais íntima que o humano tem. E nós somos divididos em 3 partes, não é mesmo? Qual que é? Corpo, alma e espírito, não é mesmo? O corpo é a matéria, é isso aqui, isso aqui é corpo, correto? Que nós sentimos. A alma é a mente, nosso cérebro. E o que é o espírito? O fôlego de vida. Então a criação humana, ela é dividida em 3 partes. Corpo, que é isso aqui, é a matéria. A alma, a mente, né, o nosso cérebro. E espírito, que é o fôlego de vida que Deus soprou em nós e nós temos hoje. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, nesse versículo se resume nossas 3 partes: corpo, alma e espírito. Divisão da alma e do espírito, alma e espírito já foi, e juntas e medulas, que é o corpo. Então esse versículo já fala a respeito que nós somos 3 partes. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 8, versículos 5 ao 7. Diz o seguinte: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Por esse versículo, a gente já pode fazer um paralelo a respeito do tema do estudo. Para onde que o nosso coração se inclina? Para onde que a gente está se inclinando? Se você está se inclinando para as coisas do mundo, o seu coração está no mundo. Se você se inclinar para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus, seu coração está inclinado para Deus. Continuando. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então é impossível um coração que está voltado para as coisas do mundo ter comunhão com Deus. Ou você serve a Deus, ou você automaticamente já é inimigo dele. Não existe meio termo. Eu não vou na igreja, eu não aceitei Jesus, mas eu sou uma pessoa boa. Mas eu faço tudo certo, eu ajudo os meninos ali no semáforo, os meninos do orfanato ali. Eu compro os docinhos deles, sou uma pessoa boa, trabalho tudo certo. Você já é um inimigo de Deus, independente. Porque a salvação não é por obras. Muito bem. É a nossa mente que aceita a Jesus. Ora, ao compreendermos a importância disso, sabemos qual é a nossa maior fraqueza também. Não é mesmo? Qual que é a nossa maior fraqueza? Carne, nossa mente, nosso coração. Por quê? É a nossa mente que aceita Jesus. Então, essa é a nossa maior fraqueza. Por isso, devemos nos preparar para blindar a nossa mente. A resposta dessa pergunta, do porquê a nossa mente é tão importante, também encontra-se na Bíblia. Como todas as perguntas, tudo tem na Bíblia. Vamos lá, Mateus 10, 28. Esse versículo vai responder por que a nossa mente é tão importante. Vamos lá, eu vou ler. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Por isso
que a nossa mente é tão importante? Que a nossa mente é que vai para a eternidade. Agora, qual eternidade que a nossa mente vai? Para o céu ou para o inferno? Então, não temais os que podem matar o corpo. Esse corpo aqui, tudo bem perder ele ou sofrer, né? Tudo bem. Mas a mente, nosso corpo, ele tem uma validade, não é mesmo? Nós vamos passar aí o quê? 80, 90, alguns passam 15 anos, alguns 1 hora. Tem validade esse corpo. Mas a questão é a alma. A alma, ela não tem validade. O espírito, a Bíblia fala que ele volta para Deus. O corpo volta ao pó da terra. O que se sobra? A alma. E a alma vai para onde? Ou passar a eternidade com Deus, ou passar a eternidade com o diabo. Por isso que a nossa alma é tão importante. E as pessoas trocam a alma por coisas tão pequenas, por mentira, que nem a gente falou no começo, por raiva, por traição, por droga, por bebida, por masturbação. A gente troca essas coisas. Nós, crentes, passamos por diversos tipos de ataque, mas todos eles possuem o mesmo objetivo, que é nos afastar de Deus. Há ataques internos e há ataques externos. Para nós sairmos bem-sucedidos deles, nós precisamos fazer o quê? Blindar a mente. Gente, blindar a mente é tapar qualquer brecha na minha vida que o diabo possa usar contra mim mesmo. Isso que é blindar a nossa mente. É tapar qualquer brecha que eu tenha na minha vida que o diabo possa usar para me atrapalhar. Que tipo de brecha é essa? É o pecado de estimação, é o pecado não confessado, não fazer devocional, não orar, levar a vida espiritual relaxadamente. Essas coisas é brecha, é só corda que eu estou dando pro diabo. E o diabo está só vendo ali, ó, só coletando informação para na hora que ele chegar a dar o golpe, ser certeiro e acabar com a minha vida. E tudo que o diabo toca é para matar, roubar e destruir. Nós vemos com Jó, né? O que um simples tocar do diabo faz com a pessoa. O diabo só tocou em Jó e ele acabou com a vida de Jó. Um simples toque. Uma oportunidade que o diabo teve, a única que ele teve, e olha como que ele foi bem sucedido. Vocês acham que comigo é diferente? Vocês acham que com você é diferente? Uma oportunidade que o diabo tiver, ele vai ser certeiro. Porque ele conhece, nos conhece de cabo a rabo. Sabe tudo sobre nós. Não sabe os nossos pensamentos, mas sabe tudo sobre nós. Por isso que nós devemos cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente. Então nós blindamos a nossa mente, confessando os pecados, deixando de praticá-los, orando, vigiando e obedecendo a palavra. Efésios 6. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja só como que ele classifica as ciladas do diabo. Astutas. O que é astuto? É inteligente, é esperto, é ligeiro. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com toda a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora presta atenção no 18, que até agora estava falando da parte de Deus. A armadura é de Deus. Agora vamos ver, a partir do versículo 18, o que é nosso, o que é a nossa parte, o que nós devemos fazer. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Espírito com E maiúsculo, está falando de Deus. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esta é uma maneira de blindar a nossa mente. Orando a todo momento. Como que está a sua oração? É aquela oração lá, Senhor, obrigado por esse dia, amém. Vai comer, santifica este alimento, amém. É essa a sua oração? A oração é conversa com Deus. Como que está a sua conversa com Deus? É um checklist, como já foi falado aqui, como o Rafael já falou. A sua oração é um checklist. Vou orar agora pela comida, vou orar pela minha mãe, pelo meu emprego, pelo meu carro. Beleza, terminei o checklist, em nome de Jesus, amém. É isso que nós estamos orando? Então, gente, como que está a nossa oração? Você está orando a todo momento? Eu estou orando a todo momento? Eu tenho intimidade com Deus? E Ele compreende o que eu quero? A minha oração transmite isso? Quando eu oro para Deus, eu transmito intimidade com Ele? Eu transmito comunhão? Eu transmito louvor? Como que está a minha oração? E aqui fala, se a sua oração não é desse jeito, cuidado, porque o seu coração está exposto. E é dele que vem a origem do pecado. Lembra no começo? É do seu coração que nasce o desejo de pecar. E você está deixando o seu coração exposto. Eu estou deixando meu coração exposto quando eu não faço isso. O coração, como a Gabi falou, é o centro do intelecto. É o centro das emoções. E o centro da vontade humana. O coração é o centro do nosso intelecto. É o centro das emoções e centro da vontade humana. Infelizmente, a natureza do nosso coração é ser distante de Deus. Para isso, é necessário um coração regenerado. Por quê? O que é um coração regenerado? É aquele coração que aceita a Jesus. É no momento da nossa conversão. Não tem aquele hino? Recebi um novo coração regenerado. É isso. Nós precisamos ter um coração regenerado. Recebemos isso de Deus quando nos convertemos a Ele. E Ele cria em nós o desejo de amá-lo, de servi-lo, de obedecê-lo. Então, quando nós recebemos um coração regenerado, Deus coloca em nós o desejo de amar a Ele. Eu não amo a Deus por vontade própria, porque se dependesse do meu próprio coração, eu jamais estaria aqui. Se dependesse do seu próprio coração, você jamais estaria aqui. Porque a tendência do nosso coração é ser distante de Deus. Conforme nós vimos em Romanos 8. Por quê? O pendor da carne dá para a morte. Os que se inclinam para a carne cogitam para as coisas da carne. Nós já vimos isso. E o coração regenerado, que insiste em permanecer na prática do pecado, está caminhando para o endurecimento. Você que tem um coração regenerado, que se converteu a Deus, mas continua na prática do pecado, você está caminhando para o endurecimento do seu coração. E quando um coração se endurece, ele se torna impossível, ele se torna insensível à palavra de Deus e se torna insensível aos apelos do Espírito Santo, tornando-se impossível de ser alcançado e salvo. Um coração endurecido está insensível à palavra de Deus e está insensível aos apelos do Espírito Santo. O que são os apelos do Espírito Santo? Sabe, no momento do culto, ou no momento que você está em comunhão com Deus,
e você sente que o Espírito Santo te alertou de alguma coisa, e você sente alguma vontade que nasce no seu coração de fazer algo a respeito da obra de Deus, isso é o Espírito Santo apelando no meu coração. E você se torna insensível a isso. De repente, você se tornando insensível ao Espírito Santo, você não escuta mais aquela voz que fala não na hora que você vai pecar. Aquela voz que fala não quando começa a surgir sentimento ruim no seu coração. Você está matando o Espírito. A Bíblia fala, não extinguir o Espírito. E é isso. Você está endurecendo o seu coração e você está caminhando para ser impossível de ser alcançado e salvo. Você que endurece o seu coração, não querendo obedecer a Deus, não orando, não jejuando, não fazendo devocional, não largando o pecado, você está caminhando para ser impossível de ser salvo. Provérbios 4, versículo 23. Olhem o que a Bíblia fala sobre o coração. E é isso que eu estou alertando hoje a mim e a vocês. Provérbios 4, 23 diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Olha o que a Bíblia fala. Se tiver alguma coisa que você pode guardar, essa coisa é o seu coração. Porque a Bíblia sabe, gente, do nosso coração. Gente, é do nosso coração que nasce o pecado. Então é ele que nós temos que guardar. Jeremias 17:9. Olha o que Jeremias 17:9 fala a respeito do nosso coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Olha o que a Bíblia fala do coração. Se tiver alguma coisa para guardar, é o seu coração que deve ser guardado. Por quê? Porque é perverso. Enganoso é o coração, mais do que todas as outras coisas. Então, gente, nós devemos, se a Bíblia alerta para guardar o coração, então o negócio é sério. Então eu devo guardar o meu coração. Eu devo blindar o meu coração. Tiago 1, do 13 ao 15, diz o seguinte: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não tenta a ninguém. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. O que esse versículo ensina? Você só é tentado pelo que você deseja. Se eu sou tentado a respeito de masturbação, é porque o meu coração tem esse desejo. Se eu sou tentado a respeito de traição, é porque o meu coração tem esse desejo. Não vem de Deus. Se eu sou tentado a ir em festinha, a beber e usar droga, é porque o meu coração tem esse desejo. Façam análise, pensem com vocês mesmos. O que eu sou tentado? Então essa é a minha fraqueza. Então é com isso que eu devo lutar contra. Se eu sou tentado na hora da raiva, na hora da ira, então essa é a minha fraqueza e esse é o desejo do meu coração. Se eu sou tentado em relação à avareza, em relação a dinheiro, a ter olho grande para o dinheiro, esse é o desejo do meu coração, essa é a minha fraqueza. Então nós devemos o quê? Cortar o mal pela raiz. O que a Bíblia fala? Se o teu corpo te faz tropeçar, né? Se o seu braço faz tropeçar, corta fora. Se a perna faz tropeçar, corta. Se o olho faz tropeçar, corta. O que a Bíblia quer ensinar com isso? Corta o mal pela raiz. Porque é melhor entrar na vida caolho, maneta, do que o corpo inteiro enviado para o inferno. Gente, corte o mal pela raiz. E onde que nasce o mal? No meu coração, no seu coração. Lembrem-se disso. Você só é tentado naquilo que você deseja. Se você é tentado a mentir,
É isso que você deseja. Então pare de mentir. Se você é tentado a querer sair no soco com seu irmãozinho, é isso que seu coração deseja. Então corta isso. Vamos lá, para concluirmos. Conclusão. Guarde a sua mente. Preserve-a em santidade e inocência. É muito importante nós preservarmos a nossa inocência. Gente, a pessoa maliciosa, ela já vai olhar para alguma coisa e já vai olhar com mau pensamento. Por isso, guarda a sua mente em inocência. Porque você vai olhar a mulher lá na rua, você não vai olhar ela com malícia. Você vai olhar o cara na rua, você não vai olhar para ele com malícia. Por isso que é importante a gente guardar a nossa inocência. E a gente guarda a nossa inocência não pecando, porque o pecado traz malícia para a nossa mente. Você que peca, que tem uma vida pecaminosa, você tem malícia. Podem reparar para você ver, as pessoas do mundo que não conhecem Jesus, como que elas têm malícia no seu coração? Às vezes é uma coisa simples, é um copo. A pessoa consegue ver malícia no copo. E aí fala, esse copo aí não sei o que tem, já faz um comentário querendo plantar malícia no seu coração. Às vezes você tem lá a colega de trabalho, você nem reparou, ele já falou, o decote dela, você viu, não sei o que tem? Aí você escuta, deixa eu ver o decote dela. Já caiu para malícia também. Então, gente, guardem a inocência. E inocência em tudo. Em tudo. Não só na questão de pecado, mas na questão de trabalho, na questão de faculdade, na questão de escola, na questão de comunhão com os irmãos, de conversa. Como que é a roda de conversa que você participa? É falando de mulherada? É falando dos TikToker boy magia? Como que é a sua roda de conversa? É falando daquele meninão gatinho? É falando da bunda daquela, aquela lá tem um bundão, hein, rapaz? A menina é uma insá. É esse tipo de roda que você participa? Então para com isso. Gente, más companhias corrompem bons costumes. Você pode ser criado a berço de ouro. Você vai começar a andar com uma companhia, você vai virar uma companhia. Então corta o mal pela raiz. Preserve a sua mente em santidade e inocência. Guarda o teu coração. Porque nós vimos aqui na palavra de Deus que é do coração que nasce o pecado. Todo pecado que você cometeu até hoje nasceu do seu coração. Corra da tentação. É para fugir. Tentação não é para tentar... Não, a Bíblia fala resistir ao diabo, mas fuja da tentação. Então, tentação é para fugir. A tentação está aqui, vou para cá. A tentação está lá, vou para o outro lado. E, principalmente, se aproxime de Deus. Se nós não nos aproximarmos de Deus, tudo isso que nós vimos hoje nesse estudo vai ser em vão. É necessário aproximar-se de Deus para conseguir blindar a mente, para conseguir guardar o coração.